célula cancerosa, ela passa a viver sem oxigênio. E ela passa a viver sob fermentação. E ela fermenta com duas coisas só, ou glicose ou glutamina. Dependendo do tipo do câncer, a grande maioria é glicose. Alguns cânceres de origem hematopoética, linfoma, leucemia, Hodgkin, etc., eles usam também muito glutamina. Então, o alimento do câncer é glicose e glutamina. Então, vamos ver onde é que está isso, para você que está preocupado com a doença. A glicose vem do carboidrato. É o pão, é o macarrão, é o que você está comendo. É o bolo, quer dizer, é o carboidrato, é o arroz demais, é o trigo, é a farinha. Então, isso é carboidrato. Isso vai virar glicose. E isso vai alimentar o câncer. De onde que vem a glutamina? A glutamina vem das proteínas. Proteína predominantemente animal. Então, eu digo o seguinte, você, não interessa o que você come, no momento que você recebeu o diagnóstico que você tem câncer, você tem que passar a consumir produto vegetal. Você tem que virar vegetariano. Você pode até comer peixe, você pode até ingerir frango, mas carne vermelha não. Porque a carne vermelha, ela produz várias coisas que vão facilitar o câncer. Ela provoca uma coisa chamada gliconeogênese, parte do que está lá vira açúcar, por incrível que pareça, entra como proteína, mas termina como açúcar. Isso é um fenômeno que tem no corpo, chama gliconeogênese. Ela estimula o mTOR, que vai proliferar o câncer, tá? Entendeu? Tem uma coisa, um açúcar na carne, chamada Neu5Gc, que foi descoberta há 4 anos atrás, que é cancerígena. Então, tudo isso, uma pessoa saudável, como eu disse, um fator só não causa câncer. Uma pessoa saudável, ela pode ir na churrascaria comer carne à vontade, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que está com processo de câncer, ou que teve câncer e está preocupado com a recidiva, ele vai ter que cortar essa carne vermelha, entendeu? Ele vai ter que cortar o carboidrato. Ele vai ter que restringir a quantidade de comida que ele come. Porque você está comendo mais do que você deveria. Ficou muito fácil. Você vai lá na era paleolítica, 12, 15 mil anos atrás, não sobrava comida, não tinha geladeira para guardar, entendeu? Você comia e acabou, não vou acordar de noite para comer. Isso não existe, não existia iluminação nenhuma, nem o fogo, não tinha 300 mil anos atrás, não tinha fogo. Então, como é que eu vou acordar à noite, está escuro? Tá? Então, a pessoa passava muito tempo sem comer. E esse é um dos grandes segredos da saúde. Você limitar o número de horas que você come no dia. Então você decide assim, como é o meu caso, comer das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu tomo meu café da manhã por volta de 7 horas, eu almoço por volta de meio-dia, 1 hora, e eu tomo um lanche discreto às 4. Sabe quando que eu vou comer de novo? No dia seguinte. Você pergunta, mas o que você faz no jantar? Eu faço uma limonada quente. Eu espremo limão com água quente. Quando eu termino, eu quero que você experimente isso, quando eu termino de tomar aquele limão com água quente, quando eu termino, se você me oferecer meu prato favorito, eu tenho náusea. Eu não quero. Acabou a fome. Tira a fome totalmente. E isso faz toda a diferença. Isso faz um diabético curar. É curar mesmo, não estou falando a palavra curar. Tem trabalhos publicados na literatura, se alguém me questionar, de diabéticos que eram insulina dependente, que passaram a usar esse regime de só comer 6 horas, porque para o diabético tem que ser só 6 horas por dia, e melhora tudo, desmama da insulina, faz tudo. Só porque ele agora tem o chamado jejum intermitente. E esse jejum intermitente, o Dr. Cifre, que é o grande herói no momento, na área do câncer, está usando isso em combinação, por exemplo, com oxigênio hiperbárico, com resultados espetaculares, espetaculares. E com produtos que ainda não estão no mercado, que chama DON, D-O-N, que bloqueia a glutamina, como ele não pode fazer lá, podem fazer na Turquia, tem estudos em Istambul, tem estudos em Alexandria, no Egito, que estão publicados nos jornais americanos, científicos. Mas como não é permitido fazer isso nos Estados Unidos, porque a lei proíbe, mas tem países que a lei não é a mesma em todo lugar.
Então lá nesses lugares é legal fazer isso. Então eles fazem, como não tem efeito colateral, é o que eu estou discutindo com você aqui. Você deixar de comer uma coisa, qual é o efeito colateral que isso tem? Se deixar de comer pão, qual o mal que isso pode fazer? Na faculdade de medicina, tudo que não é droga, que não é remédio, não vale. Então você imagina, eu recebo 6 anos de curso médico, onde eu tenho lavagem cerebral, que tudo aquilo que não foi ensinado na faculdade não é verdadeiro. Nem tudo que é ensinado na faculdade é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é ensinado na faculdade. Aí você pega um caminho, você pega os protocolos e você aprende a trabalhar dentro daquilo. E claro, você tem que se defender. O que não tiver nisso aqui não me pertence. Entendeu? Eu vou chamar o cara de charlatão. É a primeira coisa que eles fazem. Quando não cai naquilo que eles conhecem, eles falam, esse cara é charlatão. Só que hoje a informação está democratizada. Uma pessoa como você que está me assistindo, inteligente, você vai para a internet, você entra no Amazon.com, daqui 2, 3 dias você está sabendo mais do que aquele médico. Você tem tempo para fazer isso. O médico está lá trabalhando 14 horas por dia, ele não tem tempo de fazer isso. Então, e também o seguinte, é o apoio. No momento que eu saio da boiada, você sabe que se tiver uma boiada indo numa estrada e tiver um buraco, e o primeiro boi cair dentro do buraco, tudo que vem atrás cai, porque a referência do boi de trás é o traseiro do boi da frente. Como o traseiro do boi da frente desceu, ele desce junto. Isso é a boiada. O boi que sai da boiada e sobe o barranco, ele saiu do, a gente chama em inglês de drift. Ele saiu do drift. Esse que saiu do drift, ele é considerado rebelde. Você não está seguindo a gente, você não está receitando estatina, então você não pertence ao nosso clube, entendeu? Porque você é um cardiologista que não receita estatina. E o cardiologista é quase que obrigado socialmente, para não perder os amigos, a receitar estatina. Porque ele não tem coragem, mesmo que ele tenha lido, de falar, peraí, eu não posso ficar envenenando os meus pacientes. E com câncer é a mesma coisa? A mesma coisa ou até pior. Ou até pior, porque você sabe que a químio é pífia, os resultados são pífios. Mas a pessoa que não estiver fazendo químio, dependendo do tipo de câncer, que não dá para eu discutir aqui, a pressão da família é tão grande, o difícil não é o médico que está com esse conhecimento todo tratar o paciente. O difícil é tratar a família, porque ele vai ter um irmão, um primo, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer a rádio, e a pessoa acaba fazendo. Então o que acontece? A pessoa faz a químio, a pessoa faz a rádio, a pessoa faz a cirurgia, aí quando ele se dá conta que não resolveu nada, ele chega para a medicina integrativa. Aí ele fala, a medicina integrativa não funciona. Chegou fase 4. Quer dizer, fase 4, estágio 4 significa, já tem metástase.